citarei outro sonho de nascimento, junto com sua interpretação. Extraído de um artigo de Ernest Jones, 1910. Abre aspas. Ela estava na praia contemplando um garotinho que parecia ser dela, entrando na água com dificuldade. Assim fez até que a água o cobriu e ela só conseguia ver-lhe a cabeça subindo e descendo perto da superfície. A cena então mudou para o saguão apinhado de um hotel. O marido a deixou e ela começou a conversar com um estranho. A segunda metade do sonho revelou-se, na análise, como representando sua fuga do marido e a entrada em relações íntimas com uma terceira pessoa, reticências. A primeira parte do sonho foi uma fantasia de nascimento bastante evidente. Nos sonhos, como na mitologia, a saída da criança das águas uterinas é comumente representada por distorção, como a entrada da criança na água. Entre muitos outros, o nascimento de Adonis, Osíris, Moisés e Baco são ilustrações famosas disso. A subida e descida da cabeça na água relembraram de imediato a paciente a sensação dos movimentos do feto que ela experimentara em sua única gestação. Pensar no menino entrando na água induziu a um devaneio no qual ela se vira retirando-o da água, levando-o para um berçário, dando-lhe banho, vestindo-o e instalando-o em sua casa. A segunda metade do sonho, portanto, representou pensamentos concernentes à fuga amorosa que pertenciam à primeira metade do conteúdo latente subjacente. A primeira metade do sonho correspondeu à segunda metade do conteúdo latente, a fantasia de nascimento. Além dessa inversão da ordem, ocorreram outras inversões em cada metade do sonho. Na primeira metade, a criança entrava na água, então sua cabeça vinha à tona. Nos pensamentos oníricos subjacentes, ocorreu primeiro a sensação dos primeiros movimentos do feto e em seguida a criança saiu da água, uma dupla inversão. Na segunda metade, o marido a deixava. Nos pensamentos oníricos, ela deixava o marido. Abraham, 1909, relatou outro sonho de nascimento, produzido por uma jovem que se confrontava com seu primeiro parto. Um canal subterrâneo conduzia diretamente à água, partindo de um lugar no chão de seu quarto. Travessão, abre parênteses, canal genital, travessão, líquido amniótico, fecha parênteses. Ela erguia a porta de um alçapão no chão e uma criatura vestida numa pele marrom muito semelhante a uma foca aparecia prontamente. Essa criatura vinha a ser o irmão mais novo da sonhadora, para quem ela sempre fora como uma mãe, 1911. Hank, 1912, mostrou a partir de uma série de sonhos que os sonhos de nascimento utilizam o mesmo simbolismo dos que têm um estímulo urinário. O estímulo erótico é representado nos segundos como um estímulo urinário.
E a estratificação do sentido nesses sonhos corresponde a uma mudança que se processou no sentido do símbolo desde a primeira infância, 1914. Este é um ponto apropriado para se retornar a um tópico que foi interrompido num capítulo anterior. O problema do papel desempenhado na formação dos sonhos por estímulos orgânicos que perturbam o sono. Os sonhos que ocorrem sob a influência deles exibem abertamente não só a tendência usual à realização de desejo e ao atendimento da finalidade de conveniência, como também, muitas vezes, exibem um simbolismo perfeitamente claro, pois, não raro, um estímulo desperta o sonhador, depois de este ter feito uma vã tentativa de lidar com ele num sonho sob um disfarce simbólico. Isso se aplica aos sonhos com poluição ou orgasmo, bem como os provocados por uma necessidade de urinar ou defecar, abre aspas. A natureza peculiar dos sonhos, acompanhados de ejaculação, não somente nos coloca em condições de revelar diretamente certos símbolos sexuais já conhecidos como típicos, mas que, não o bastante, foram violentamente contestados, como também nos permite convencer-nos de que certas situações aparentemente inocentes não passam de um prelúdio simbólico a cenas claramente sexuais. Estas últimas, em geral, representadas sem disfarces nos sonhos relativamente raros, que são acompanhados de poluição, ao passo que, com bastante frequência, culminam em sonhos de angústia, que têm o mesmo resultado de despertar o sonhador. Entre colchetes, Henk e Bide 55. O simbolismo dos sonhos com estímulos urinários é especialmente transparente e tem sido reconhecido desde as épocas mais remotas. Já Hipócrates expressava a visão de que os sonhos com fontes e nascentes indicam um distúrbio da bexiga. Abre parênteses, Havelock Ellis, 1911, fecha parênteses. Scherner, 1861, estudou a multiplicidade do simbolismo dos estímulos urinários e asseverou que, abre aspas, qualquer estímulo urinário de intensidade considerável transforma-se invariavelmente em estimulação das regiões sexuais e de suas representações simbólicas, reticências. Os sonhos com estímulos urinários são, a miúde, ao mesmo tempo, representantes de sonhos sexuais. Fecha aspas. Otto Henk, cuja abordagem em seu trabalho sobre a estratificação dos símbolos nos sonhos que provocam o despertar, entre colchetes, Henk, 1912, estou seguindo aqui, fez parecer altamente provável que um grande número de sonhos com estímulos urinários tenha sido de fato causado por estímulo sexual, que fez uma primeira tentativa de encontrar satisfação,
regressivamente na forma infantil do erotismo uretral. São particularmente instrutivos os casos em que o estímulo urinário assim instalado leva a acordar e esvaziar a bexiga, mas nos quais o sonho, não obstante, tem prosseguimento e a necessidade se expressa então em imagens indisfarçadamente eróticas. Os sonhos com estímulos intestinal lançam luz de maneira análoga sobre o simbolismo neles envolvido e, ao mesmo tempo, confirmam a ligação entre o ouro e as fezes, que é também apoiada por numerosas provas oriundas da antropologia social. Abre parênteses, ver Freud, 1908, Henck, 1912, Dattner, 1913 e Reiki, 1915, fecha parênteses. Abre colchetes, ver também Freud, 1957, fecha colchetes, abre aspas. Assim, por exemplo, uma mulher que estava recebendo tratamento médico em vista de um distúrbio intestinal sonhou com alguém que estava enterrando um tesouro nas imediações de uma pequena cabana de madeira que se assemelhava a uma rústica instalação sanitária externa. Havia uma segunda parte do sonho em que ela limpava o traseiro de sua filhinha que se sujara. Fecha aspas. Henck, 1912. Os sonhos de salvamento estão ligados aos sonhos de nascimento. Nos sonhos das mulheres, salvar, e especialmente salvar das águas, tem o mesmo significado de dar à luz, mas o sentido se modifica quando o sonhador é um homem. 1911. Os ladrões, assaltantes e fantasmas dos quais algumas pessoas sentem medo antes de ir dormir é que às vezes perseguem suas vítimas depois de estarem adormecidas. São todos originários de uma mesma categoria de reminiscência infantil. São os visitantes noturnos que levantam as crianças e as carregam para impedirem que molhem a cama, ou que levantam a roupa da cama para se certificarem de onde elas puseram as mãos enquanto dormiam. As análises de alguns desses sonhos de angústia tornaram-me possível identificar esses visitantes noturnos com maior exatidão. Em todos os casos, os ladrões representavam o pai do sujeito adormecido, ao passo que os fantasmas correspondiam a figuras femininas de camisolas brancas. 1909. Título F. Alguns exemplos, travessão cálculos e ditos nos sonhos. Agora inicia-se o texto. Antes de destinar o quarto dos fatores que regem a formação dos sonhos a seu lugar adequado, proponho citar diversos exemplos de minha coleção. Estes servirão em parte para ilustrar a interação dos três fatores que já nos são conhecidos, e em parte para fornecer provas confirmatórias do que foram até agora assertivas não fundamentadas, ou para indicar algumas conclusões que inevitavelmente decorrem delas.
Ao fazer uma exposição do trabalho do sonho, tive enorme dificuldade em corroborar minhas descobertas através de exemplos. Os exemplos que confirmam proposições específicas só trazem convicção ao serem tratados no contexto da interpretação de um sonho como um todo. Caso sejam desligados de seu contexto, perdem sua virtude, enquanto que, por outro lado, uma interpretação de sonho que seja levada mesmo um pouquinho abaixo da superfície, logo se torna tão volumosa que nos faz perder o fio da sequência de ideias que se destinava a ilustrar. Essa dificuldade técnica deverá servir de desculpa minha, se no que se segue eu concatenar toda sorte de coisas cujo único elo comum seja sua ligação com o conteúdo das sessões precedentes deste capítulo. Entre colchetes, 1900. Começarei por dar alguns exemplos de modos de representação peculiares ou inusitados nos sonhos. Uma senhora teve o seguinte sonho: uma criada estava de pé numa escada, como se estivesse limpando uma janela, e tinha com ela um chimpanzé e um gato gorila. Abre parênteses. Ela depois corrigiu isto para um gato angora, fecha parênteses. A empregada atirou violentamente os animais na sonhadora. O chimpanzé se aconchegou a ela, o que foi muito repulsivo. Travessão. Esse sonho atingiu seu propósito mediante um expediente extremamente simples. Tomou uma figura de retórica literalmente e deu uma representação exata de seu enunciado. Macaco, assim como os nomes de animais em geral, são empregados como insultos, e a situação do sonho não significava nada mais, nada menos do que atirar insultos. No curso da atual série de sonhos, encontraremos diversos outros exemplos da utilização desse recurso simples durante o trabalho do sonho. Entre colchetes, 1900. Outro sonho adotou um procedimento muito semelhante. Uma mulher teve um filho com o crânio marcadamente deformado. A sonhadora ouvira dizer que a criança crescera assim devido à sua posição no útero. O médico disse que o crânio poderia ficar com uma conformação melhor mediante compressão, mas que isso danificaria o cérebro da criança. Ela refletiu que, como se tratava de um menino, isso lhe causaria menos mal. Travessão. Esse sonho continha uma representação plástica do conceito abstrato de, abre aspas, impressões causadas nas crianças, fecha aspas, com o qual a sonhadora deparara no decurso das explicações que lhe foram dadas durante o tratamento. Entre colchetes, 1900. O trabalho do sonho adotou um método ligeiramente diferente no seguinte exemplo. O sonho referia-se a uma excursão ao rio
Teich, ou Hilmteich, perto de Graz. O tempo lá fora estava terrível. Havia um péssimo hotel. A água gotejava das paredes do quarto e as roupas de cama estavam úmidas. Abre parênteses. Esta última parte do sonho foi narrada menos diretamente do que a apresentei. Fecha parênteses. O sentido do sonho era o de supérfluo. Essa ideia abstrata que estava presente nos pensamentos do sonho recebeu primeiramente uma distorção, algo forçada, e foi posta numa forma como, entre aspas, transbordante e também, entre aspas, transbordando, ou, entre aspas, fluido, após o que foi representada em diversas imagens semelhantes: a água do lado de fora, a água nas paredes, no lado de dentro, água na umidade das roupas de cama, travessão, tudo fluindo ou transbordando. Entre colchetes, 1900. Não ficaremos surpresos em constatar que, para fins de representação nos sonhos, a grafia das palavras é muito menos importante do que seu som, especialmente se tivermos em mente que a mesma regra é válida ao se rimarem versos. Henke, 1910, registrou com pormenores e analisou de maneira integral o sonho de uma moça, no qual ela descrevia como estava andando pelos campos e cortando ricas espigas, entre colchetes, Achen, A com trema, H-R-E-N, de cevada e trigo. Um amigo de sua juventude veio em sua direção, mas ela tentou evitar o encontro com ele. A análise mostrou que o sonho dizia respeito a um beijo, travessão, um beijo respeitoso, abre colchetes, Kuss in Echen, pronunciado da mesma forma que Achen, com o significado literal, beijo em sinal de honra, fecha colchetes. No próprio sonho, as Achen, que tinham de ser cortadas e não arrancadas, figuravam como espigas de milho, enquanto condensadas com Echen representavam um grande número de outros pensamentos latentes. 1911.